Olá, irmãos, estamos aqui mais uma vez para mais um devocional. A cada semana que passa eu finalizo, com o desejo de na próxima semana estarmos reunidos, e a cada semana que passa está eu aqui gravando mais um vídeo. Mas Deus está cuidando de todas as coisas, Deus está no controle, e enquanto isso a gente vai amadurecendo ainda mais nele, na confiança e dependência dele. Que Deus possa estar nos concedendo então mais uma vez um bom estudo, que a gente esteja atentos aos seus ensinamentos. Bom, o texto de hoje vai falar da passagem onde Jesus conversa com a mulher samaritana, mas não no momento da conversa, e sim posterior à conversa. Então, está em João capítulo 4, versículos 39 em diante, até o versículos 42. Então, antes de nós lermos, vamos orar para que Deus nos conceda um bom momento de devocional. Oremos. Pai querido, Tu és maravilhoso, soberano. Graças te damos, Pai. Mesmo a esse momento tão conturbado em nossas vidas, mesmo em meio a tantas dificuldades que muitos têm vivido, sabemos que Tu não foi pego de surpresa. Sabemos que tu estás no controle de todas as coisas, e por isso nós clamamos a Ti, que nos conceda ainda mais dias para a Tua honra e glória, e que nos dê os recursos necessários, Pai, para que possamos glorificar Teu nome ainda mais. Sabemos que em tudo devemos dar glórias ao Ti, devemos dar graças a Ti, porque Tu és soberano. Que nós venhamos a entender a cada dia mais que tudo isso tem acontecido com permissão do Senhor, talvez para que nós demonstremos ainda mais dependência de Ti. Então nós oramos, clamamos a Ti para que tudo isso passe, mas entendemos também que é no Seu tempo. Então conduza-nos também nesse estudo agora, para que tenhamos um entendimento claro da Tua palavra. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos ler na minha versão NVI, João 4, versículos 39 ao 42. Diz assim na minha versão: Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ela me disse tudo o que tinha feito. Assim, quanto se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse com eles. E ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: Agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Irmãos, eu li a passagem somente do testemunho dos samaritanos, onde muitos samaritanos creram em Jesus Cristo. O contexto geral está com base na passagem de Jesus por Samaria, onde Samaria pertencia anteriormente ao Reino do Norte, Israel, e existe a divisão entre Reino do Norte e Reino do Sul, Israel e Judá, onde Judá, o pessoal de Judá se achavam puros, porque de certa forma seguiram as leis, seguiram os mandamentos, não houve mistura de raças. Já o reino de Israel, o reino do norte, houveram muitos casamentos com outras nações, porque foram o primeiro reino a serem invadidos por outros reinos, e por isso então haviam já muitos casamentos de várias nações, causando assim então a impureza do povo judeu. Então, por causa disso, o reino do norte era um povo impuro, onde a adoração era em locais diferentes do pessoal de Judá, que era em Jerusalém, e de certa forma também se tornaram povos inimigos dos judeus, do pessoal de Judá. E aí nesse caso nós temos então o povo de Samaria, que era o povo considerado impuro, considerado inimigo de Judá. Nós temos então no contexto histórico um povo que não tinha conversa. Não havia conversa entre judeus e samaritanos. Não havia papo, não havia conversa, porque eram inimigos. E nós temos exatamente nesse momento aqui, Jesus passando por Samaria. O texto lá inicia no capítulo 4. Os fariseus ouviram falar de Jesus, estavam fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez para a Galiléia.
era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Então era necessário que Jesus passasse. Mas olha só, Samaria era considerado, né, o povo de Samaria era considerado povos inimigos. E por que então era necessário? Jesus então quebrou esse tabu. Jesus então passou por Samaria. Então Jesus conversou com uma mulher samaritana. Então nós temos aqui duas observações bem básicas. Jesus conversou com uma pessoa de Samaria e Jesus conversou com uma mulher. Então também no contexto histórico, mulheres não tinham vez, mulheres não tinham voz. Então Jesus quebrou dois tabus, passou por Samaria, conversou com uma pessoa samaritana, sendo essa pessoa uma mulher. Então nós temos esse contexto em volta. O que acontece com tudo isso? Jesus fala com a mulher, dialoga com a samaritana, fala sobre seu marido, que na verdade não é marido porque ela não é casada nesse ato, né? Ela já foi casada, mas o atual não é esposo. Então, nesse contexto, Jesus se apresenta como aquele que mata a sede, aquele que realmente é a água viva. A mulher então reconhece quem é Jesus, volta para a sua cidade e dá o seu testemunho. Então nós temos aqui nesse momento, a partir do versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Então esse foi o testemunho que a mulher deu para o seu povo. Jesus falou tudo o que eu tenho feito, ou seja, ele conhece todas as coisas. Então o nosso foco hoje é, ao final de tudo, todo o povo creu, não só pelo testemunho da mulher, mas porque também viram o próprio Cristo e creram nele. Antes de que todos venham a conhecer o próprio Cristo, existe o testemunho sobre Cristo. Então, como tem sido nossa vida, né? Essa mulher, quando soube quem era Cristo, ela imediatamente correu para a sua cidade e falou, olha só, existe um homem que sabe todas as coisas, ele é o Filho de Deus. Ela reconheceu quem ele era. Imaginemos uma pessoa quando descobre essa notícia tão importante. Ela sai correndo para falar para todos. Então nós temos, antes das pessoas crerem no Jesus pessoalmente, eles ouviram o testemunho dessa mulher. Então, irmãos, a pergunta que eu faço para vocês é essa. Vocês têm testemunhado de Cristo às pessoas? Mesmo nessa quarentena, mesmo em nossas casas, nós temos dado testemunho de Jesus? Ou, se está sendo difícil testemunhar porque não temos saído, você tem se preparado para testemunhar assim que nós voltarmos às atividades normais? O que nós temos feito para ser testemunha de Jesus? Então, assim, aplicação básica, né? Uma reflexão bem simples, mas que a gente possa avaliar sobre nossas vidas. Se nós temos dado testemunho de Cristo, se nós estamos nos preparando para testemunharmos de Cristo quando voltar tudo ao normal, como tem sido nossa vida. Muitas pessoas não têm acesso à Bíblia. Eu tenho aqui uma frase de Billy Graham. Ele diz o seguinte: nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Então, nós estamos sendo vigiados diariamente. Somos vigiados a todo instante, seja por qualquer coisa que nós fazemos. Muito mais ainda por sermos cristãos, nós somos muito mais ainda vigiados e julgados, porque quando alguém comete um pecado, as pessoas olham e falam, poxa, que vacilo, o cara fez isso, não pode, não é possível um homem fazer uma coisa dessas. Mas quando o pecado é cometido por um cristão, nós somos jogados às traças, somos julgados, pisoteados, perseguidos por causa disso. Como é que pode um crente fazer isso? Ah, se é para ser crente dessa forma, jamais serei crente. Então, como tem sido a sua vida? Como tem sido a sua vida diante de Deus? Você é a Bíblia que muitos não leem. Você é o sermão que as pessoas estão atentos. Porque elas às vezes não têm acesso à Bíblia, por não ter acesso mesmo, ou até mesmo porque elas não querem, mas elas te observam. E você, sendo um cristão, precisa dar testemunho de Cristo. Nós temos a mulher samaritana que correu para testemunhar do amor de Cristo, para testemunhar sobre a pessoa de Jesus. E nós já o conhecemos. O que nós temos feito? Irmãos, aplicação simples. Seja sim a Bíblia que o mundo vê, que o mundo lê. Seja sim o sermão que as pessoas estão atentas. Testemunhem de Cristo. Esse é nosso papel aqui na terra, nós somos chamados para isso.
para que a gente pregue o Evangelho, para que a gente batize pessoas em nome de Jesus. Vamos ficar então com essa reflexão, com essa aplicação prática, para que ou agora na quarentena ou quando voltarmos às atividades normais, nós possamos testemunhar ainda mais de Jesus, porque pessoas estão sedentas, precisando do amor de Cristo, e nós temos a fórmula para acabar com essa sede, que é Jesus. Fiquem com Deus.